Sejam muito bem-vindos, meus caros, e desde que Joe Biden perdeu o debate com o Donald Trump, muitos democratas, até dentro do próprio partido, questionam a legitimidade de Joe Biden continuar e até a capacidade cognitiva de Joe Biden continuar. Neste momento já põe em causa, depois de tantos anos a governar, depois de vários anos na política em que o homem parecia incapaz de formular duas frases, os democratas lembraram-se depois da derrota que o homem teve com o Donald Trump que, efetivamente, se calhar era a melhor ideia tirar o homem da candidatura. Mas bom, vamos ver, eu venho mostrar-vos então esta sondagem, que é a sondagem referida em que 70% dos americanos não estão interessados na candidatura de Joe Biden e, portanto, vamos ver quantos eleitores nesta sondagem é que estão incluídos. Mas bom, a sondagem revela que mais de 70% dos americanos acha que Biden não deve recandidatar-se. 72% dos eleitores registados nos Estados Unidos dizem que o atual presidente não devia concorrer de novo. Um resultado que representa um aumento de 9 pontos percentuais em comparação com a mesma pergunta feita em fevereiro. Portanto, o Joe Biden conseguiu a proeza de, em fevereiro, ter 61% dos americanos que acha, isto se olharmos para os 70%, ter 61% dos americanos que acha que Joe Biden não deveria recandidatar-se. No entanto, ele ainda conseguiu a proeza de aumentar essa percentagem em 9 pontos. Portanto, é curioso. Vamos ver aqui mais abaixo. 72% dos eleitores registados nos Estados Unidos dizem que o presidente norte-americano Joe Biden não deve concorrer a um segundo mandato, segundo uma pesquisa realizada pela CBS News e o Gov após o debate com Donald Trump. Este resultado representa um aumento de 9 pontos percentuais em comparação com a mesma pergunta feita em fevereiro. Biden, de 81 anos, viu a candidatura como candidato democrata às eleições de novembro enfraquecida após o debate com o ex-presidente Donald Trump, no qual se mostrou fisicamente desajeitado e por vezes hesitante, incoerente e com frases inacabadas. Ainda assim, Joe Biden disse no dia seguinte ao debate de quinta-feira com Trump que não tencionava desistir da corrida para o segundo mandato. E portanto, meus caros, a sondagem pelos vistos foi realizada entre 28 e 29 de junho, junto de 1.134 eleitores registados e com uma margem de erro de 4,2 pontos percentuais. Mostra também a preocupação dos eleitores em relação a Trump, de 78 anos. Em relação ao candidato republicano, a sondagem indica que 49% dos eleitores acreditam que ele não tem saúde mental e cognitiva para servir como presidente e 54% dizem que ele não deve concorrer. Bom, são curiosos estes dados, porque eu acho que os americanos estão a castigar Donald Trump de alguma maneira, mas eu não consigo ver, até pelo debate que vi, não o vi inteiro, vi 30 ou 40 minutos, mas pelo debate que vi, eu não vi o Donald Trump incapaz de formular duas frases, eu vi o capaz de responder a perguntas, e portanto, naquele estilo dele, portanto, em que faz quase bullying ao adversário, não é? Eu vi o Donald Trump a fazer isso, e portanto não o vi como incapaz cognitivamente. Pode-se argumentar se ele é capaz politicamente, se acreditam que o senhor é capaz de ser presidente dos Estados Unidos da América de um ponto de vista geral, bom, isso obviamente que se pode argumentar. Agora, quer dizer que ele não está capaz cognitivamente, eu acho que é um erro, acho sinceramente que é um erro. Agora, sobre Joe Biden, eu acho que isto pode de alguma forma ter sido propositado de alguém dentro do partido que lhe quer fazer a cama. Ora, porquê é que eu digo isto? Porque Joe Biden não teria a sua posição posta em causa, tendo em conta que ele é presidente dos Estados Unidos da América, por ninguém dentro do partido, porque ninguém dentro do partido teria grande apoio. Ora, sendo que Joe Biden teve uma prestação tão miserável no debate frente a Donald Trump, alguém dentro do partido que lhe queira fazer a cama, eventualmente, pode ter esperado por este debate para depois sugerir a própria candidatura e aparecer como um substituto a Joe Biden. Isto pode ser mesmo estratégia política, porque eu não acredito que mesmo os democratas não tenham reparado nos últimos 2 anos que Joe Biden é completamente incapaz de formular duas frases seguidas sem se engasgar e, portanto, quer dizer, não podemos agora fingir que isto é uma novidade. O que eu acho que é uma novidade são precisamente as eleições. Portanto, outro candidato dentro dos democratas, e até há alguns que até podem parecer algo razoáveis, muito mais razoáveis do que o Joe Biden do ponto de vista da oratória agora, e depois tornarem-se alguma coisa semelhante ao governo do próprio, quer dizer, nós todos percebemos que não foi Joe Biden a governar nos últimos anos, não é? No entanto, eu acho que isto pode ser mesmo estratégia política do ponto de vista de Donald Trump. O Donald Trump tem que ter atenção, apesar de Joe Biden já ter dito que quer levar a sua candidatura em frente e que não vai desistir do debate e
e do embate político com o Donald Trump e quer avançar para as eleições e quer ser ele o candidato. Eu não sei se isso vai ser assim, não sei, muito honestamente, não consigo perceber, porque eu acho que os democratas a melhor hipótese que tinham era efetivamente substituir o candidato por alguém algo mediático, e é curioso, falam-se em alguns nomes, nomeadamente uma senhora que eu não suporto, mas uma senhora chamada Kamala Harris, que muitos de vós devem conhecer, e portanto ela pode ser a próxima candidata. Eu não a vejo com grandes capacidades de oratória, mas seguramente está menos senil do que o Joe Biden, isso consigo garantir. E portanto ela até pode parecer algo razoável ao pé de Joe Biden e pode voltar a unir todos os democratas com o medo da extrema-direita e com o medo de Donald Trump. Uma conclusão com que eu fiquei depois destes debates é que dá a sensação, e isto é uma sensação com que eu fiquei, portanto a sensação vale o que vale, eu não tenho dados que suportem este comentário que vou fazer, mas dá a sensação que Donald Trump, do ponto de vista político, está normalizado. Ora, porquê é que eu digo isto? Porque neste momento nós já não vemos uma grande campanha contra a ideologia de Donald Trump, nós já nem sequer vemos grandes radicalismos do ponto de vista das medidas de Donald Trump. Uma das bandeiras que ele utiliza é a resolução do conflito da Rússia com a Ucrânia, num curto espaço de tempo. Eu obviamente que duvido que seja num dia, não acredito nisso. Até acredito que ele consiga dissuadir os envolvidos na guerra com mais facilidade do que o Joe Biden, pelo menos, não tenho dúvidas disso. Agora, obviamente que resolver o conflito num dia não resolve, talvez nem numa semana ou num mês. Mas não duvido que ele até consiga exercer um papel maior de força para resolver esse problema. Agora, eu acho que politicamente o Donald Trump está normalizado. Esta ideia nem sequer é minha, foi-me partilhada por uma amiga minha, mas efetivamente eu concordo com a ideia. Vocês reparem que, era o que eu vos dizia há um bocadinho, já não vemos grandes campanhas políticas contra radicalismos do Donald Trump, nós vemos campanhas políticas contra a situação legal do Donald Trump, do ponto de vista daquilo que ele foi acusado pela justiça nos Estados Unidos da América. Portanto, ideologicamente, nós vemos que Trump está normalizado. E, portanto, desse ponto de vista, eu da minha parte ainda percebo o peso mediático que o Donald Trump pode ter. Se ele enfrentar Joe Biden, eu acredito que Donald Trump ganha, sem grande problema. Agora, por outro lado, se de repente os democratas optarem por selecionar uma pessoa que até pareça algo razoável mais à esquerda, eu acho sinceramente que o Donald Trump vai ter dificuldades em ganhar as eleições, na medida em que basta não ser Joe Biden e basta haver uma candidatura algo mediática e apreciada pelos democratas, não por mim, mas os democratas muito provavelmente apreciam a Kamala Harris, não é? E portanto, talvez o Donald Trump tenha dificuldades em ganhar as eleições frente a um candidato que não o Joe Biden, porque o Donald Trump neste momento parece algo normalizado. Mas bom, vamos descobrir, vamos ver o que é que os democratas vão fazer face a estas sondagens e face à exibição de Joe Biden num debate, e pelo que sei até vai haver um segundo, e portanto vamos aguardar, ver talvez o resultado do segundo debate, mas eventualmente eu acredito mesmo que Joe Biden possa vir a ser substituído, e se não for, os democratas que se preparem para perder as eleições, porque eu quero acreditar que entre uma pessoa senil e uma pessoa capaz, os americanos não vão ter dúvidas. Mas bom, meus caros, da minha parte é isto. Peço-vos só, entretanto, que deixem o gosto neste vídeo. Obrigado por terem estado aqui comigo. Têm na descrição as minhas redes sociais e o MBWay, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.